Boa noite a todos. Com muita alegria, muita gratidão, damos início a mais um estudo do livro Pão Nosso. Toda quinta-feira, às 7h30 da noite, nós temos o nosso estudo online que a nossa querida Casa de Emmanuel nos proporciona. E hoje a nossa irmã Júlia vai nos guiar pelo capítulo 46, então convido a nossa irmã Júlia também a fazer a nossa prece de abertura. Então, nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos ao alto, agradecer a oportunidade desse encontro que a Casa de Emmanuel nos proporciona para que a gente possa estudar a doutrina espírita à luz do nosso Evangelho do Senhor Jesus. E assim, nós pedimos a proteção de Emmanuel, nosso patrono, de toda essa espiritualidade amiga que se faz presente, para que possamos estar mais atentos, receptivos a essa mensagem do livro Pão Nosso. E assim, nós te pedimos, Pai amado, que nos envolva na tua proteção e pedimos a permissão para dar iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, Graças a Deus. hoje, Vamos compartilhar. graças a Deus, como o Vitor já falou, nós hoje vamos estudar o capítulo 46 do livro Pão Nosso. Tem o título, né, que Emmanuel nos traz, Vós, entretanto. E é uma passagem, né, que está em Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 15, versículo 1, e que diz para nós assim: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Então, antes da gente entrar propriamente nesse texto, né, a gente vai pensar que é através da prática da fraternidade que é possível promover o crescimento espiritual, que pode ser individual e coletivo, buscando a harmonia e a evolução. Então, se nessa prática da fraternidade é que aonde tem irmãos que não são tão fortes, e nós já temos o fortalecimento da fé viva, nós podemos ser os instrumentos, né, de ajuda nessa caminhada. Por isso, a fraternidade. Que nosso evangelho sempre é essa proposta libertadora, né? Que vai nos unir, vai nos orientar, nos consolar e, com certeza, nos esclarecer. Essa carta aos Romanos é considerada um dos escritos mais importantes do Novo Testamento, porque foi devido a um desentendimento entre os judeus e os gentios naquela comunidade. E o Emmanuel ele diz para nós, através de Chico, que a carta aos Romanos seria o resumo do Evangelho. Então, a gente vê a importância dessa carta, né? Paulo ele estava naquele momento na Grécia, lá em Corinto, e por isso ele fez essa carta, que é uma carta de apelo. Esse apelo à concórdia, à fé, que é uma prática cristã que vai nos aproximar desses exemplos do Cristo. Lá no Novo Testamento, quando a gente vai pegar esse capítulo, ele tem um título que chama Condescendência Mútua, ou traduzindo, benevolência mútua. Por isso da fraternidade, né? Então, Jesus ele veio fortalecer, né, a nossa fé, para que a gente não se furtasse à luta e caísse no pessimismo. Jesus conta com as nossas mãos, do ponto de onde estamos e nos encontramos, e precisamos colocar em prática os seus ensinamentos. Jesus ele não vai conferir seu auxílio para que a gente fuja daqueles necessitados de orientação.
Então, Jesus ele vai nos fortalecer, não é para que a gente tenha o conhecimento e vá se furtar na hora do testemunho. Por isso ele diz, né, vós que sois fortes. Porque essas orientações desta carta era para uma orientação e para que aqueles mais fortalecidos pudessem ajudar toda aquela comunidade que se encontrava em desentendimento, né? Os judeus com os gentios. Isso não é diferente nos dias atuais. Uhum. Então, a qualquer momento, somos convocados a quem está mais forte tentar ajudar os mais fracos. O fraco aqui a gente pode entender os que têm mais dificuldade do entendimento. Isso. Se alguém quiser também colaborar com esse início, eu acho bem importante, eu deixo aberto aí para vocês, tá? Se quiser fazer algum comentário. Eu queria fazer um comentário. Não sei se estão ouvindo, tá? Que ter esse conhecimento da doutrina, do evangelho, é uma grande responsabilidade. Não é só você ter aquilo e viver aquilo para você, não. Você tem que trabalhar com aquilo na sua relação, e principalmente com aqueles que são mais difíceis, são mais duros de aceitar, são mais, né, reacionários, né, no sentido mesmo de reagir contra. Então, eu acho uma grande responsabilidade que a gente tem. Quanto mais você estuda, mais responsabilidade a gente tem. E mais você tem que estar participando. Não é fazendo guerra, não é isso que eu estou falando, mas se colocando, estimulando, enfim. Né? É a minha posição. E isso vale para tudo, né? Lógico que o foco do texto vai ser exatamente nessa questão do conhecimento do Evangelho, e em especial da doutrina espírita para nós, né? Mas vale para tudo, né? Vale para todo e qualquer poder, conhecimento, inteligência que a gente adquire na vida e que a gente deve usar exatamente para suprir a fraqueza dos outros, né? E não para se aproveitar. Né? Eu tava vendo, né, essa discussão toda que está tendo dessas casas de aposta, né? E como as pessoas, esses influenciadores, exatamente, quem são esses influenciadores? São pessoas que têm um magnetismo muito forte. São pessoas que têm um carisma muito forte, são pessoas que têm uma inteligência, às vezes, muito grande. Então, só que elas usam todas essas aptidões que serviriam para estar aí carregando multidões para um caminho bom, né? Se elas usassem isso para o bem, elas usam essas aptidões em proveito próprio, né? Desgraçando todo mundo para que o dinheiro caia uma pequena parcela, que no final das contas é uma pequena parcela perto ainda do que ganha os donos da casa de aposta, né? Então, você vê, usam dessa, que é um dom, né? É um dom, esse carisma, esse poder de você influenciar, não é qualquer um que consegue, né? É difícil. Não. Às vezes a gente, né? Eu sempre falo até, santo de casa não faz milagre, né? Às vezes a gente em casa não consegue influenciar nem aqueles que estão mais próximos da gente. E, no entanto, essas pessoas conseguem, né? Uma capacidade impressionante. 30 milhões, 50 milhões de seguidores, é um negócio absurdo. E eles e usam para o mal, né? Usam para o mal. Poderiam usar essa influência exatamente para estar empurrando essas pessoas para um caminho melhor. Exatamente. Usam para estimular um vício, né? Porque a aposta, ganhar dinheiro, viver disso é um vício, né? Então, eles estimulam o vício. A inteligência deles, uma coisa muito séria isso. Eu acho muito, muito grave, né? Eu vou seguir, então, com o texto, que é o primeiro parágrafo, quando Emmanuel diz para nós que com que objetivo adquire o homem a noção justa da confiança em Deus? Para
encurtar-se a luta e viver aguardando o céu? Semelhante atitude não seria compreensível, né? E foi então que Jesus, essa é uma passagem que eu vou trazer lá do livro Jesus no Lar, que tem quem faz a mensagem para o Chico é o Neio Lúcio, no capítulo 16, que chama o auxílio mútuo, que começa assim: foi então que Jesus, depois de curto silêncio, concluiu expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á agora ou mais tarde em recurso a nosso favor. Ninguém duvide. Um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão. Mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Esta é a lei divina. Então, esse pequeno pedaço desse livro, Jesus no Lar, nem o Lúcio ele traz para nós qual é o objetivo, né, da gente ter essa noção, essa confiança em Deus. É que a gente possa usar isso para ajudar o próximo, né? E ele diz que quem nós amparamos vai constituir nosso sustentáculo, porque é através da caridade, né, da fraternidade, da benevolência, nessa ajuda, porque nós somos instrumentos de Deus na Terra. É através do homem que Deus ajuda o próprio homem, ou seja, o seu próprio filho. Então, não adianta você ter fé sem obras. Então, é a obra que vai nos fortalecer, né, na nossa caminhada evolutiva. Não adianta, como a gente viu na semana passada sobre a prece, não adianta só orar. A gente ora com ação, porque oração é o quê? Orar com ação. E ação o quê? Do bem. Então, ele diz que o homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, porque muitos acreditam que orando muito, se isolando do meio social, vai angariar um contato maior com a espiritualidade. Não vai. E a gente tem, na própria doutrina espírita, ou até fora dela, exemplos de Madre Teresa, Chico Xavier, Divaldo Franco, que vão buscar nas partes mais pobres, né, essa ligação com Jesus e com a espiritualidade superior. Deixo aí para vocês também comentarem. Deixa eu ver. Eles assumem a responsabilidade mesmo do conhecimento de Deus, né? E vão em frente, e vão em frente, né? É irracional você conhecer a mensagem do Cristo e achar que então não tem que fazer nada, né? Só esperar morrer para ir para o céu. Tá lá bem claro, né? Jesus, em suas passagens, deixa muito claro a importância do trabalho no bem, dessa implantação do reino dos céus aqui na Terra, né? Isso só vai se dar com o nosso esforço, com o nosso trabalho. A gente pode, fazendo a migração para o que a doutrina espírita geralmente fala, seria o mundo de regeneração, né? Que a gente muitas vezes fica achando que o mundo de regeneração vai chegar por milagre, né? Não tem milagre. É preciso que nós construamos esse mundo de regeneração. Ele só vai chegar quando a gente começar a construir. Somos nós, como humanidade, que temos que construir esse mundo de regeneração. Através da regeneração individual de cada um, chegamos numa regeneração coletiva. Então,
É isso aí, não tem milagre, não tem que cruzar os braços e ficar esperando, porque Não, é uma atitude não compreensível, como ele bota ali. tem que ensinar e, ao mesmo tempo, também estar atento a si mesmo, às nossas falhas, às dificuldades que a gente tem, muita atenção, né? Se a gente quiser entender um pouco mais, é só ir lá no Livro dos Espíritos, né? Naquele capítulo que tem lá, ó, Lei de Sociedade. Ali você vê a importância de viver em sociedade, da colaboração com o próximo, né? E seguindo o outro parágrafo, o Emmanuel diz: o discípulo alcança a luz do conhecimento a fim de aplicá-la ao próprio caminho. Concedeu-lhe Jesus um traço do céu para que o desenvolva e estenda através da terra em que pisa. E lá no nosso próprio Evangelho, lá no capítulo 6, no item 5, tem aquela famosa frase que todos nós conhecemos que estamos dentro da doutrina. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Então, ninguém vai por um caminho, né, pelo menos sem um conhecimento, né? Mas não é só o conhecimento que liberta. Você também tem que praticar o amor, né? E o irmão X, ele diz para nós que cultivemos a divulgação da doutrina renovadora, que nos esclarece e reúne. Com o pão do corpo, estendamos a luz da alma, que nos habilite a aprender, compreender, raciocinar e servir. Pão do corpo, porque o nosso corpo é um templo sagrado, que é através do corpo físico que temos a oportunidade de estarmos aqui na Terra, reencarnados para o nosso próprio progresso. Nosso progresso e o progresso do próprio planeta, né? E o Emmanuel nos alerta que são necessárias 2 asas para alcançarmos os planos elevados da vida. Uma asa é o amor e a outra é a sabedoria. Ou seja, progresso moral e progresso intelectual. Sabemos que a parte intelectual avança muito mais rápido do que a moral, né? Porque para a gente evoluir moralmente, a necessidade da gente trabalhar em nós, principalmente as más paixões, né? E a gente sabe que a gente, estando na carne, as vicissitudes, né? Todo esse chamamento, muitas das vezes, nos tira do propósito que a gente veio trabalhar nessa existência. Então, eu deixo aí para vocês também comentarem. A luz já se diz, né? A luz. Por que que a gente faz essa analogia de que a mensagem do Cristo é a luz? Porque a luz, ela representa exatamente a claridade. Você está no escuro, você não enxerga nada, você não sabe para onde vai. Você vai trombar nas coisas, você vai se machucar, você vai cair no buraco, vai bater com a cabeça. Então, quando você recebe, quando Cristo veio à Terra e deu o seu exemplo na prática aqui, andando com os homens, ele foi essa luz, porque ele nos deu o exemplo prático de como nós andamos e como devemos andar e como fazer para não cair no buraco, para não tropeçar, para não se machucar mais. É que a gente não quer seguir. A gente quer insistir no que a gente, nos nossos vícios, nos nossos desejos, na nossa soberba. A gente continua insistindo. A gente, mesmo já tendo a luz, mesmo a gente enxergando o caminho, a gente não consegue ainda, né? Como a Júlia falou, a evolução moral, ela ainda é mais difícil. A gente tem essa dificuldade. A gente já sabe, a gente já conhece, mas a gente tem dificuldade. Então,
é preciso que a gente faça bom uso dessa luz, que a gente pare, né, de tropeçar, porque a gente apaga a luz, a lanterna já está na nossa mão, mas a gente prefere não ver, porque é aquela história, né? A ignorância é uma bênção, né? Então você se sente menos culpado, você resolve, você já está com a lanterna na mão, mas você mesmo vai lá e apaga a luz para poder. Opa, não, eu tô no escuro, então se eu me machucar, a culpa não é toda minha, mas continua sendo sua, né? Você que tá escolhendo apagar a lanterna, então Claro, que a gente, que a gente comece a ter essa consciência, né? E usar a lanterna em vez de esconder ela. é isso mesmo. E aí os estudos em conjunto ajudam muito, porque começa a cutucar, cutucar, você se vê e, ó, pô, e a força do estudo em conjunto, da amizade que a gente faz com as pessoas, ajuda muito, mas muito mesmo. Muito bom. Isso me lembrou, Vitor, Né? aquela passagem das virgens loucas, né? Que não fizeram o trabalho, né, de ter o azeite naquele momento. É, Então, na hora de acender as suas lamparinas lá, não não tinha. o ingrediente, né? Então, assim, a gente precisa ter esse conhecimento para que na hora certa a gente possa acender essa luz, né? Então, é isso que é bem interessante do estudo. Se ninguém vai mais comentar, eu vou para o outro parágrafo, que começa em receber o sagrado auxílio do mestre e subtrair-se-lhe a oficina de redenção é testemunhar ignorância extrema. Isso. Então, quando a gente lê aqui a palavra, né, que o Emmanuel diz, né, subtrair-se-lhe a oficina de redenção. O que seria essa oficina de redenção? Né? Então, a gente vê aqui que essa oficina é uma metáfora que descreve a vida terrena como um espaço de aprendizado e evolução espiritual, onde se busca corrigir erros e alcançar perfeição moral. Então, essa oficina é o próprio trabalho que nós temos do nosso dia a dia, da nossa evolução, da nossa reencarnação, para que a gente possa corrigir nossos erros, para que a gente possa nos aperfeiçoar moralmente, né? Então, não é somente conhecer Jesus, né? Porque conhecer Jesus, se não renovamos os pensamentos, se a gente não renova nossas atitudes e os nossos sentimentos, estamos diante dessa boa nova, que é essa boa notícia, né? E não fortalecemos a fé. E perdemos a conexão. Ficamos com a parte intelectual, mais distanciados do Mestre Jesus. Porque, como a gente viu semana passada, a necessidade da conexão com o alto. Qual é a conexão que eu faço no meu dia a dia? Com as coisas mais elevadas ou com as coisas rasteiras da parte material? Com que eu me conecto? Né? Então, esse auxílio que o Mestre nos deu, como o Pai Celestial nos deu a oportunidade de reencarnarmos, né? Não é para que a gente venha aqui simplesmente olhar só a parte que me interessa, como são as coisas materiais. Né? A gente não pode nos distanciar também da matéria, né? Porque tudo isso faz importância para o meu crescimento, porque é através do meu recurso que eu também ajudo. Né? Se cada um se isolasse, por isso Kardec traz lá a lei da sociedade, né? Porque a gente precisa dessa comunhão. A comunhão aqui das coisas terrenas, mas também da nossa conexão com o alto. Deixo aí para vocês, tá?
Acho que tem tudo a ver com o que eu acabei de falar, né? Receber o sagrado auxílio e subtrair-se à oficina. Exatamente. Você recebe a ferramenta, que no caso eu fiz a analogia com a lanterna, mas você se recusa a usar. Você não usa, né? Você recebe ali a ferramenta. A gente pode fazer diversas analogias, né? Muitas vezes a gente nasce numa família, por exemplo, que nos dá a oportunidade de estudar, de se especializar, né, em qualquer tarefa que seja, mas a pessoa não trabalha no bem, né, não usa aquele conhecimento, prefere viver uma vida desregrada, sem compromisso com nada, pegar aqueles recursos financeiros e apenas se locupletar para o seu bel prazer. Então você recebe, né? A gente está o tempo todo recebendo recursos, e aí o que a gente faz desses recursos, né? Que podem ser de várias maneiras, né? Podem ser recursos materiais, pode ser o conhecimento, pode ser a amizade, pode ser. São tantas bênçãos que a gente recebe, né? A saúde, o bem-estar, tudo que seria para a gente exatamente usar nessa oficina. Mas muitas vezes, muitas pessoas escolhem aquele uso egoísta, ou até mesmo não usar para nada, a preguiça, o desânimo, não fazer nada, nem às vezes nem por si mesmo. Então, a gente tem que realmente fugir desse caminho e realmente fazer o bom uso desses talentos, né? Como a parábola dos talentos também nos ensina, que a gente não, Deus não nos dá os talentos para que a gente esconda eles na terra, como fez o mau servo, né? Ele nos deu os talentos para que a gente multiplique, para que a gente transborde, para que a gente faça com bom uso desses talentos, multiplicando eles à nossa volta. Então, que possamos então pôr a mão na massa nessa oficina de redenção. Ainda mais nós aqui, espíritas, ainda mais temos essa obrigação diante de todo o conhecimento que os espíritos nos trazem. Então, eu vou seguir agora com a outra frase, quando o Emmanuel diz assim: dar-se a Cristo é trabalhar pelo estabelecimento de seu reino. Isso mesmo. Esse dar-se é você doar-se, né? Você doar ao Cristo, ao trabalho, né? Para o estabelecimento do seu reino. E aí, quando a gente fala do reino, a gente sabe que esse reino de Deus não é um lugar físico, né? Mas sim um estado de alma. É um sentimento de plenitude que se alcança através da evolução moral e do desenvolvimento espiritual. É a lei do amor, da justiça e da paz. Então, quando a gente pensa sempre no reino de Deus, a gente tem que trabalhar esse reino, que é essa paz íntima, né? que é esse altar, esse santuário, que a gente pode voltar todos os dias para que a gente possa nos conectar com o alto, né? E caminhar nesta direção são com pequenos esforços. E lá no Livro dos Espíritos, os Espíritos já dizem para nós que não precisa de grande esforço, são pequenos, né? Olhar onde a gente já consegue pisar. Porque não adianta eu querer algo que eu ainda não tenho condições nem de me doar, nem de realizar, né? E agora, onde conseguimos interferir e produzir com efeito. Porque se eu não for produzir com efeito, eu tenho, né, o instrumento e vou usá-lo mal. Né? E no próprio Evangelho tem lá uma passagem que fará aquele mau servo com uma enxada na mão. Exatamente. Isso Ele vai usar a enxada para bater no seu senhor? mesmo. Né? Então, precisamos produzir algo que a gente já tem condições de realizar. Né? E comecemos onde está mais perto. Onde que está mais perto? É por dentro. Porque normalmente a gente quer melhorar o que está fora, mas a gente precisa melhorar primeiro o que está mais perto, que é o meu coração, que é essa construção desse reino dentro de mim, né? E depois a gente vai para onde? Para o próximo. Qual é o próximo? Que está na China? Não.
é o próximo mais próximo, né? Para que aí a gente possa ir para os que estão mais à volta de nós. Esse à volta de nós é aquele que está na casa espírita, é o meu vizinho, é do local do meu trabalho, é dos locais aonde eu me relaciono, né? Precisamos entender o nosso campo de ação. A construção do reino de Deus não dispensa a colaboração dos que já estão dispostos, atento às coisas espirituais, e isso é um trabalho contínuo. Não é eu fazer agora, né, como a gente agora está aqui nesse momento estudando, né, então a gente vê muitas frases que Emmanuel traz para nós, para que a gente possa refletir em cima delas, trazer elas para dentro de nós, para ver aonde a gente já consegue, né, ou colocar isso na nossa mente, para que a gente possa produzir isso com efeito externamente, mas primeiro interno, né? Porque é essa contribuição que vai nos fazer movimentar a parte melhor e continuamente. Se for só hoje, amanhã eu esqueci. E o movimento é também com o outro, né? Porque a gente vive em relacionamentos. Deixo para vocês aí. Eu acho muito bom essa questão do dar-se, né? Porque dar-se significa exatamente dar o nosso bem mais precioso, que é o nosso tempo, nossa atenção, nossa dedicação a uma tarefa. Porque dinheiro pode ser muito fácil, dependendo, né, da situação que a pessoa se encontra. O dinheiro não vai fazer falta nenhuma, não, né? Não que não seja importante, mas não vai ser nenhum sacrifício. Agora, dar-se sim, dar-se é você estar presente, né? Você dá o seu tempo, você está fazendo, você está praticando, você está se colocando à disposição, você está ouvindo, você está carregando, você está falando, você está ensinando. É você não terceiriza para outros, né? Você não acha que, né? Porque no mundo material muitas vezes a gente tem o dinheiro e aí você começa a terceirizar, você vai pagando todo mundo para fazer o que você não quer fazer. Mas nessa construção do reino, como a Júlia falou, ele é uma construção interna, né? Uma construção íntima. Então você não pode pagar para alguém construir o reino de Deus dentro de você, né? É que nem o meu pai sempre fala também que ele queria que inventasse uma pílula que a pessoa toma e vai para academia por você e quem fica forte é você. Então não existe, não tem jeito, né? Só você pode fazer essa construção física também, né, da saúde do seu corpo. E a mesma coisa para a saúde espiritual, só você pode construir. Você não pode terceirizar para outro. Você tem que fazer o seu trabalho, você tem que dar-se nesse trabalho da construção do reino de Deus. Não tem outro jeito. Não dá para pagar, não dá para comprar, não dá para fazer carnê, não dá, não dá para parcelar. Quer dizer, parcelar dá, né? Mas aí é parcelar na misericórdia do Cristo e na paciência de Deus com a nossa moleza. Mas é isso aí, vamos em frente. Esse parágrafo agora ele é bem grande, né? Mas ele tem um conteúdo muito interessante. Quando o Emmanuel diz para nós: os templos terrestres, por ausência de compreensão da verdade, permanecem repletos de almas paralíticas, que desertaram do serviço por anseio de bem-aventurança. Isto pode entender-se nas criaturas que ainda não adquiriram o necessário senso da realidade, mas vós, os que já sois fortes no conhecimento, não deveis repousar na indiferença ante os impositivos sagrados da luz acesa. Pela infinita bondade do Cristo, em vosso mundo íntimo, é imprescindível que tome cada um os seus instrumentos de trabalho, na tarefa que lhe cabe, agindo pela vitória do bem no círculo de pessoas e atividades que o cercam. Então, quando ele diz aqui, né,
é essa ausência de compreensão da verdade. Jesus já disse, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará, né? Permanecem repletos de almas paralíticas. Vamos pensar o que são almas paralíticas? Embora vivos e saudáveis fisicamente, se encontram em estado de inércia, de apatia ou resistência à evolução. Deixo para amanhã, na próxima, né? É a parte mais fácil, né? Então, essas são as almas paralíticas, né? Muitas dessas almas estão até doentes, né? Fisicamente também, por conta do que a gente sabe na doutrina espírita, está escrito isso lá em Obras Póstumas, não estou com o livro aqui, mas aonde diz que no futuro teríamos muitas pessoas vivas, vivendo, mas mortas, que seria a melancolia. O suicídio traria tudo isso no futuro. E isso está lá em Obras Póstumas. Eu não estou com o livro aqui, mas eu sei até em que página, porque isso é uma coisa que a gente já estudou bastante a respeito desse tema. Então, isso são almas paralíticas, né? Que infelizmente adoeceram também, né? E por ausência de compreensão, quando Emmanuel diz, né? Abandonam o serviço. Também desejam, né? Esse serviço sem esforço. Essas bem-aventuranças, quando Emmanuel diz aqui, né? Desertam do serviço por anseio de bem-aventurança. As bem-aventuranças, na compreensão espírita, isso foi um trabalho que o Eurípides Barçanufo, porque ele era coroinha da igreja, em Sacramento. Ele não entendia na Bíblia as bem-aventuranças. E foi nesse tema que o padre emprestou para ele a Bíblia, para ele ler. E mesmo assim ele não compreendia. E foi dentro da doutrina espírita, né, na primeira vez que ele pisou numa reunião mediúnica, né, no centro espírita onde o tio dele trabalhava, o tio Mariano, que ele entendeu o que era bem-aventuranças através do espírito João Evangelista, que incorporou no médium naquele dia na sessão. As bem-aventuranças para nós espíritas significa as bênçãos prometidas por Jesus, que se desenvolvermos características de retidão. Então, a bem-aventurança, eu preciso melhorar a mim mesmo, né? Então, essa característica de retidão é de honestidade, é do nosso dever, né? Da nossa ética, da nossa justiça e do nosso amor. Se já dispomos, né, nós aqui, de conhecimento da imortalidade da alma, se nós já entendemos sobre a lei de causa e efeito, diante desse entendimento, os bem-aventurados são todos nós que despertamos para as verdades e buscamos o caminho reto. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Sou aflita hoje, ou é por coisas que eu fiz em outras vidas e trago para esta vida, né? Apesar das minhas aflições, eu vou ser bem-aventurada futuramente, porque eu vou me quitar com a lei de Deus. Então, eu entendo que eu vou sofrer, né? Vai ter dor, mas eu tenho o alívio, né? Então, essa é a proposta, né, de que o Eurípides não entendia. Como é que alguém pode sofrer, ser bem-aventurado por sofrer? Porque nós, espíritas, entendemos a imortalidade da alma. Nós entendemos que reencarnamos não para pagar nada, mas para ressarcir com a lei divina que eu mesma compliquei, né? E que nós que não estamos aqui na Terra para a satisfação dos nossos desejos, mas nós estamos aqui para aprender e progredir diante de quê? Das circunstâncias adversas ou não.
Porque não adianta eu querer só um céu de brigadeiro, porque não é assim que é a proposta da minha reencarnação. Eu trago mazelas que eu preciso melhorar nesta existência, porque existe um projeto reencarnatório para mim. Então, eu vou ser a bem-aventurada, né? Não é com as dádivas todas que eu estou recebendo, porque eu sou a melhor pessoa, porque eu estudo mais, porque eu me considero boazinha. Não, não. Bem-aventurado sou eu que vou sair daqui melhor do que quando eu aqui entrei. Por essa razão, quem já tem o conhecimento é um instrumento útil na divulgação e na colaboração do trabalho com Jesus. Então, eu preciso ser instrumento, mas não de impedimento. Eu tenho que ser instrumento útil para servir a causa. Não é para complicar a causa, né? E nem eu me complicar mais aqui nessa existência, né? E quando compreendermos que os ensinamentos, as parábolas, os sermões de Jesus não são apenas belas máximas para serem pregadas ao próximo, mas, sobretudo, para serem vivenciadas por nós. Porque é muita coisa de misericórdia que nós já temos, e a doutrina espírita ela veio tirar esse véu desse entendimento muito errôneo do passado, mas todo esse texto que nós temos nas mãos não é só para que a gente ache belo. Nossa, olha o que o Emmanuel também falou aqui para nós. Não, é para que a gente possa vivenciar na nossa vida, naquela hora que eu tenho vontade de agredir, eu já consigo frear. Né? E como disse o Cristo, que está lá numa anotação de Mateus, no capítulo 5, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Não adianta eu querer brilhar a minha luz sem as obras. Julinha, falou isso aí até que caiu bem, porque assim, tem uma pequena frase do Emmanuel, né, no livro Fonte Viva, que ele diz aqui, o título é Aproveita, que ele fala assim: dá, pois, de ti mesmo, de tuas forças e recursos, agindo sem cessar na instituição de valores novos, auxiliando os outros a benefício de ti mesmo, porque o que nós fazemos para o outro, né, reflete em nós, é aonde que nós vamos tendo essa evolução, né, esse melhoramento que é tão necessário para nós, né, para cada um. Mas a gente não pode querer desenvolver-se individualmente, porque nós somos uma coletividade, né, estamos em sociedade, né? Então, quer dizer, a gente faz em prol do outro, favorecendo a nós. Não é por não é por motivos egoístas, a gente tem que entender isso também. Né? Isso quando o homem, né, o ser humano, ele entende, né, a razão, né, do cristianismo em nós, né, para ser verdadeiro, né, cristão, né, no caso, seguindo os ensinamentos do mestre, esse é o caminho. Né? A prática do evangelho não consiste só cuidar também só de si, mas com o outro, né, a gente consegue ter esse valor moral, vai nos aperfeiçoando e vai nos melhorando, e a gente vai crescendo cada vez mais. Esse negócio das almas paralíticas, né, que também você falou bem, remete muito assim, as pessoas ficam muito no... vamos botar entre aspas, no comodismo, né, de que escutar e balançar a cabeça que o outro diz e fazer como as pessoas estão pregando, estão lá e tal, sem raciocinar, sem refletir naquilo por conta própria,
isso é a paralisia da alma também, né? Que é muito fácil você chegar lá na igreja, em qualquer instituição religiosa, ficar ouvindo e não ler, não estudar, não raciocinar por si próprio. Isso vale para qualquer religião. Eu não estou falando nem de A nem de B, são todas. Porque muitas, isso aí tem todas, todos os lugares também, todas as religiões. Tem aqueles que vão lá apenas ouvir, aí não entendem, às vezes, muita coisa, mas não se interessam também em querer aprender mais. Vamos fazer, olha, vai começar um estudo, né? Vai começar a evangelização, ou não sei o que. Não querem só ouvir e acham que está salvo, que já está bom, né? Isso é a causa, a paralisia da alma também, porque a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que desenvolver o intelecto, você tem que ter a sua opinião, formar o caráter através do que a gente aprende também, né? Isso melhora o homem também, o ser humano, no caso. Quer falar, João? Levantou o dedinho aí. Eu também entendi assim. Eles não querem nem raciocinar, né? Tem certas pessoas que quer ouvir, aceita, não quer pesquisar, não quer estudar para ver se é aquilo mesmo. Ele falou que é azul, então é azul. Eu posso estar de amarelo, mas ele falou que é azul. Então, não param nem para raciocinar. Quer viver, deixa ele pensar, deixa ele falar e eu acompanho. Eu também pensei assim. Thelma, você está com o Livro dos Espíritos aí perto de você? Mais ou menos. Espera aí, rapidinho. Então, pega a questão 768 e lê para a gente. Você ou o João? Ela lê. Fala aí. A questão 768. Lê a pergunta, lê a resposta dos espíritos e vê a conclusão daquelas letrinhas miudinhas que é o Kardec que fala. 768 é a lei da sociedade. A pergunta aqui aos espíritos, né? Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. O comentário aqui diz assim: o homem nenhum possui faculdades completas, sim. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Né? Tudo isso que você comentou, aí também a gente já tinha falado, então aí você vê a conclusão de Kardec mostrando para nós, né? Para progredir, necessário uns aos outros. Exatamente. Agora eu vou para o último parágrafo do nosso estudo da noite de hoje, quando Emmanuel completa para nós o texto, dizendo: muitos espíritos doentes, nas falsas preocupações e na ociosidade do mundo, poderão alegar ignorância. Vós, entretanto, não sois fracos, nem pobres da misericórdia do Senhor. Aí eu coloquei aqui, né? Que essa misericórdia divina, ela se revela na forma como Deus guia e acompanha a jornada evolutiva de cada espírito, oferecendo auxílio e apoio. Apoio nas provações. É um convite a cultivarmos a compaixão, o perdão e a bondade, tanto para com os outros quanto para conosco mesmo. Porque a gente nunca pode esquecer que nós também somos necessitados de perdão. Porque senão a gente arrasta culpas
de Não. equivocadas que cometemos, né? E a gente paralisa. Então, fica aí como aquelas almas paralíticas, né? Sim. Porque esse processo de iluminação do espírito, embora sendo interno, desdobra-se em consequências externas, pois interage no campo social em que vivemos. O processo é pessoal, é intransferível, como disse o Vitor, porque ninguém crescerá por ninguém. Mas o momento que eu me ilumino, que eu melhoro também o meu entorno, né? Porque as vibrações que eu vou emitir de pensamento, de sentimento, não são mais aquelas do passado, da ignorância, né? E lá na questão do nosso livro dos Espíritos, na questão 133, Kardec perguntou: os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade da encarnação? E os espíritos disseram: todos são criados simples e ignorantes. Instruem-se nas lutas e nas tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer alguns felizes sem atribulação e sem trabalho, e, por conseguinte, sem mérito. E na questão A, Kardec pergunta: mas então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isto não os isenta das aflições da vida corporal? E os espíritos disseram: chegam mais rápido ao objetivo. E, além disso, as aflições da vida são frequentemente a consequência da imperfeição. Quanto menos imperfeições ele possui, menos tormentos. Aqueles que não é invejoso, nem ciumento, nem avarento, nem ambicioso, não terá os tormentos que decorrem desses defeitos. Então, a evolução, né, o trabalho nosso aqui é para que a gente possa melhorar. Nos melhorando, a gente ajuda aos outros melhorarem também, né? E a misericórdia de Deus é para todos nós, não tem privilégios na obra. Então, todos nasceram simples e ignorantes, seguindo um rumo para a perfeição moral. Então, há necessidade, sim, da instrução, mas há necessidade desse amor. E, para terminar mesmo, essa semana eu fiz um estudo lá na casa e eu comentei desse livro aqui, que a gente está estudando com o seu Marco, No Mundo Maior. Aqui tem uma passagem que isso sempre me toca muito. Quando eu estudei, eu sempre reflito nela. Quando tem um irmão obsidiado, e eles estão, o André Luiz com o Calderaro, né? Tentando ajudá-lo. Chega um momento que Calderaro diz para o André Luiz: não, André, não dá para a gente seguir ajuda a esses dois irmãos, porque nesse momento a gente precisa de alguém que ame. E aí eles chamam a irmã Cipriana. Então ele instrui André Luiz com essa frase aqui que eu acho muito, muito boa. Porque se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem atingir as causas profundas. Ora, os nossos desventurados amigos reclamam intervenção no íntimo, para modificar atitudes mentais em definitivo. E nós ambos, por enquanto, apenas conhecemos, sem saber amar. Então, o conhecimento auxilia por fora, mas só o amor socorre por dentro. Então, há necessidade dessa misericórdia também nas nossas vidas, para que a gente aprenda a amar.
a gente não sabe o que é o amor. Não. Mas essa empatia, essa compaixão, esse olhar para o outro e para nós mesmos, mas não olhando a nós no sentido de querer algo só para mim, porque a gente sabe que o para mim não é a proposta de Jesus na Terra. Então a gente precisa conhecer a doutrina, mas nós precisamos aprender a amar. Eu acho que esse é o recado. Conhecereis a verdade, ela vai nos libertar, mas junto com o amor. Eu interpretei esse parágrafo final como sendo um. Você é espírita? Você já viu uma palestra espírita? Você já leu o livro dos espíritos? Então não tem desculpa. Mãos à obra. Você não vai poder dar a desculpa da ignorância. Você não vai poder dar a desculpa dessas tribulações da Terra, não, porque você já sabia. Então, tipo assim, você quis se enfiar em alguma confusão por sua vontade, né? Quis ficar se preocupando mais com as coisas da matéria do que do espírito, já tendo conhecimento do que era mais importante. Então, eu acho que é um alerta para todos nós espíritas que, né, que já somos fortes nesse sentido de já temos o, tipo assim, fazendo analogia com a academia de novo, né? Nós já temos os aparelhos, né? Nós já temos os pesos, os halteres. Tipo assim, a gente só não tá malhando porque a gente não quer. Então, tipo assim, a gente não vai poder dar desculpa. Tá tudo ali já à nossa disposição. Só não faz porque não quer. Então pra gente, o bicho vai pegar mais pesado lá em cima na hora da cobrança. Muito mais. O conhecimento, o estudo nos dá muita responsabilidade. Muita. Né? Aí é que está o problema. Aí é que está. Muitos não querem exatamente por isso. Porque envolve a responsabilidade que elas não estão preparadas ainda. Então, elas preferem ficar na ignorância. Não quero estudar não, porque eu vou me comprometer. Eu não quero ter compromisso com horário, eu não quero ter compromisso ainda, eu quero curtir minha vida. Eu não tô... todas as desculpas. Como diz a Vida, só pagar academia não cria músculo, não. Tem que ir lá, puxar ferro. Né? É isso mesmo. Mas esse pessoal que dá essa desculpa, Selma, no fundo ele já tem um conhecimento. Porque tanto que eles fogem conscientemente, né? É uma fuga consciente. E se a fuga é consciente é porque eles já sabem. Então não tem desculpa, não. Já está sabendo. A sementinha já está lá, ela só não quer deixar germinar, mas já pegou, já era. Mas está lá. Vai ter que responder também. Os únicos que ainda vão ter realmente aquela ignorância verdadeira é os povos afastados, né? Povos que realmente não têm acesso à informação. Esses sim vão ter o benefício da ignorância, mas esses aí que fogem do compromisso de forma consciente, já tá lascado, já tá lascado. Esses aí já estão sabendo mais do que o suficiente para ser responsáveis também. Mas é isso. Então, estamos chegando aqui no nosso horário, 58 minutos, quase uma horinha de estudo, nossa horinha semanal de estudo aqui da quinta-feira. Agradecer a nossa irmã Júlia por nos trazer o estudo da noite de hoje, por nos guiar. Agradecer a presença de todos. E semana que vem temos a nossa irmã Janete e ela deixou aqui uma procuração para Dorô fazer a nossa prece de encerramento. Pode fazer, Dora, para a gente? Posso sim, posso sim. Em nome de Deus, de Jesus, Maria Santíssima, viemos agradecer essa oportunidade de trabalharmos, trocarmos experiências, de mergulharmos dentro de nós mesmos para tentar melhorar e principalmente também não obrigar ninguém, porque às vezes o outro não está pronto e a gente não pode também insistir. Que nós saibamos ter os nossos limites,
não desistir de caminhar, mas saber dos limites também que nós temos que respeitar em nós e no outro, exatamente para caminharmos com serenidade, com segurança e jamais desistir. É o que viemos pedir neste momento. E agradecendo a Casa de Emmanuel, esse carinho por esse estudo, a presença dos amigos espirituais, que silenciosamente acabam se manifestando nessa reunião de carinho, de respeito, e da qual sempre saímos bem, graças a Deus. Graças a Deus, pessoal. Então, uma excelente semana para todos. Se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Vamos compartilhar para que essa mensagem chegue o mais longe possível. Até semana que vem, pessoal. Fiquem com Deus. Se Deus quiser. Até. Tchau.